Fazer missões é o tema dessa conferência, e nessa noite o segundo motivo aqui é pensarmos por que missões nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. É um bom motivo, concordam? Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E a partir do texto aqui de Gênesis 3, a partir do versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. O pecado original foi um ato de revolta contra Deus. O pecado original foi uma declaração do homem da sua autonomia e da sua independência, né? Então o pecado ele vai afetar tudo, principalmente o seu relacionamento com Deus. E aqui então nós vemos a necessidade, a importância fundamental da missão, para que esse relacionamento com Deus seja reestabelecido. Por quê? Porque o pecado ele afetou todas as áreas da nossa vida. O nosso intelecto. Os católicos, por exemplo, acreditam que o nosso intelecto não foi afetado pelo pecado original. Então, os teólogos católicos medievais, até os atuais, acreditam que pela filosofia, pelo conhecimento, pela inteligência, estudo e pela meditação e busca de Deus com o seu intelecto, de alguma maneira, as pessoas podem se aproximar de Deus, e pessoas mesmo iluminadas com a graça comum de Deus, sem mesmo ter a revelação da palavra de Deus, poderiam de alguma maneira encontrar a Deus e a espiritualidade, mas isso não é verdade. A Bíblia mostra que tudo, todas as suas faculdades, toda a sua vontade, todas as áreas da vida foi atingido pelo pecado, porque o homem foi criado para refletir a glória de Deus, quando ele foi criado à sua imagem e semelhança, para reproduzir essa glória, na medida que ele vai se multiplicando e representar ou expandir a glória de Deus e o seu reino, na medida que ele enchia a terra e sujeitava toda ela. Só que agora, tudo isso passa a ser afetado. Em Gênesis 3, nós vemos como, a partir do pecado original, ele precisa cobrir-se de vergonha a sua nudez. Ele que era a glória de Deus, ele que era a imagem de Deus. O reproduzir-se é algo muito difícil, é com dores no parto. Estima-se que, ao longo da história da humanidade, 20% das mulheres morrem durante o parto, seja não no primeiro filho necessariamente, né, mas em países pobres ainda isso continua acontecendo. E ter um filho é alto risco. Ter um filho em muitos lugares acaba sendo aí
muito perigoso. E por último, então, o trabalho de representar a glória de Deus também fica afetado. Difícil, como é ruim trabalhar, não é mesmo? Quem que gosta da segunda-feira, né? Quando a manhã está fria mesmo, né? E ir para trabalhar. Realmente, algo que deveria ser prazeroso, toda a nossa vida acaba sendo completamente afetada pelo pecado. E o nosso relacionamento com Deus também, né? Então, logo que tudo isso acontece, nós vemos a promessa maravilhosa desse primeiro evangelho, onde Deus promete que algo iria acontecer, uma solução é apresentada. Ele vai dizer que a inimizade entre a serpente e a mulher e a sua descendência e o seu descendente vai existir, e que este vai ferir a cabeça da serpente. E Jesus fez isso lá na cruz. Ele venceu a morte, Satanás e o aguilhão do pecado. E agora também, porém, nós vemos o que aconteceria com Jesus, porque o seu calcanhar seria ferido pela serpente. Satanás vai preparar a pior maneira de alguém ser morto, que é na cruz. E tudo isso já começa a aparecer aqui. Diante dessa promessa maravilhosa, nós vemos a graça de Deus aqui sendo derramada. Então, missão tem a ver com graça. A graça que, nesse cenário, o homem mereceria condenação, morte e punição, mas Deus, Ele vai derramando a sua graça. Ao receber essa promessa, a resposta de Adão e Eva, ela também é uma resposta de fé. Porque Eva, o seu nome não era Eva antes do capítulo 3. Antes do pecado entrar no mundo, era apenas mulher. E Adão significa homem. Era homem e mulher. Mas a partir daqui, Adão muda o nome de Eva. Ele tem essa autoridade de fazê-lo. E o seu nome não significa a razão dos meus problemas, a razão da minha miséria, da minha tristeza. O nome dela significa vida. Vida. E aqui você pode perceber que a resposta de Adão, diante da promessa de Gênesis 3,15, é de fé, é de graça, é de aceitar aquilo, é cheia de esperança, tem a vida ali. E Eva também vai responder com fé. No versículo 1 do capítulo 4, diz aqui que coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No original, literalmente você lê o seguinte: adquiri um varão, o Senhor. Não tem no original essa partícula explicativa com o auxílio do, né? Por que o intérprete aqui, por que o tradutor da Bíblia coloca dessa maneira? Porque fica esquisito, não é mesmo? Adquirir um varão, o Senhor. Mas essa é a leitura mais natural. E gramaticalmente, no hebraico, você tem uma partícula, né, os nerds de plantão, quem gosta, né, de análise sintática, tem uma partícula na língua hebraica que mostra que a próxima palavra é o objeto direto. Então, adquirir um varão, o quê? Qual que é o objeto direto? O Senhor. Mas o que significa isso? Significa que também Eva responde com fé à promessa de que a solução para o pecado estaria num descendente. E ela pensou aqui que esse varão, esse primeiro filho, esse primeiro descendente que ela estava tendo, seria talvez o grande descendente que iria de uma vez por todas solucionar o problema do pecado, o próprio Senhor. Mas, claro, com o tempo, Eva logo iria descobrir que Caim não era o Senhor, não era o prometido, aquele que iria resolver todos os problemas. Mas veja só, tanto Adão como Eva respondem com fé diante do Senhor. Tanto ela como ele, então, nutrem essa esperança que um dia o relacionamento com Deus
com todas as áreas da sua vida, com as pessoas, em tudo isso haveria essa restauração e redenção. Então, missão é isso, missão é esse processo que começa com a eleição e continua com os planos eternos, seus decretos salvíficos, e que vem no seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, e a igreja, no poder do Espírito Santo, continua a exercer a missão que o Senhor Deus deu para que todas as coisas se reconciliassem com Ele, para que todas as coisas sejam consertadas, sejam feitas perfeitas, e é isso que vai acontecer então. Olha só, a morte não acontece ali imediatamente, a execução não é feita, porque houve também, ali no Jardim do Éden, uma morte expiatória. O Senhor fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Nós podemos entender que houve um sacrifício de um animal, e essa morte propiciatória desse animal, no lugar de Adão e Eva, vestindo-os a sua nudez, a sua vergonha, com aquele manto de justiça, né? E nesses dias frios, nós lembramos como é bom, né, ter uma pele, ter roupas, ter uma casa, ter um teto, e Deus provê isso para eles, mas provê muito mais do que isso, provê aquela segurança de que eles não morreriam ali. Deus os reveste de forma carinhosa, calorosa, afetiva. Olha a graça de Deus sendo manifesta. E lá no último versículo, quando Deus expulsa o homem, colocando ali querubins na entrada do Jardim do Éden, ao refulgir de uma espada, para o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida, né? Aqui você vê esse aspecto da proteção de Deus. Aqui você vê Deus colocando a humanidade, sim, para fora do jardim, mas isso era para o seu bem. Sabe por quê? Imagina o ser humano com pecado, vivendo por toda a eternidade. Imagina um ser humano que não morre, é imortal. A imortalidade é buscada por tantos. Hoje em dia existem empresas que vai congelar o seu corpo depois de você morrer, para que caso daqui a 500 anos ou daqui a 1000 anos, eles inventem uma tecnologia para você conseguir regenerar todo o seu DNA sempre e poder viver por toda a eternidade. Já existem empresas que vão garantir para você, numa câmara criogênica, que você continue ali, mas tudo isso é bobagem, bobagem. Porque Deus já estabeleceu que o homem tem, sim, um limite na sua vida. E sabe por que isso é bênção? Porque imagina só o Nero, né? O imperador Nero, se ele pudesse viver para sempre. Imagina Nabucodonosor podendo viver para todo sempre. Imagina todos os homens maus, ditadores, terríveis que passaram por esse mundo, se eles pudessem viver para todo sempre. Não. A morte é a lembrança da nossa finitude. A morte nos lembra que nós precisamos de algo a mais, que nós precisamos de um Salvador, que nós somos dependentes, que nós somos pequenos e limitados, e essa humildade que é necessária no ser humano, a morte vai trazer isso, sim. E por isso que, por mais que alguém seja poderoso, alguém rico, um magnata bilionário, esse também é igual a qualquer ser humano diante do Criador. E não ter acesso à árvore da vida para viver por toda a eternidade é sim uma bênção, porque isso vai fazer com que nós busquemos esse Criador. Busquemos sim um Salvador. A nossa finitude vai nos levar para Jesus, para Deus. Claro que muitos, até no final, na sua revolta, não vão se render, não vão dar o braço a torcer, não vão entregar as suas vidas. Mas a morte é sim também algo que nos lembra que nessa realidade nós temos é a realidade objetiva, ela não é idealizada e romântica. A morte é uma realidade, e isso faz nós termos esse autoconhecimento.
para buscarmos sim uma solução que está fora de nós. O pecado, ele afeta a cultura, ele afeta todas as culturas. Aqui um parênteses para falar um pouco de antropologia cultural. Tá? Quando nós temos, então, na nossa cultura brasileira, que é fruto do catolicismo, do cristianismo, do protestantismo, normalmente o que predomina é a ideia de culpa e inocência por causa da lei. A lei de Deus estabelece que existe o certo e o errado, e aquele que está dentro da lei de Deus, cumprindo tudo aquilo, ele é alguém inocente. Mas se você quebra a lei de Deus, você é culpado. E até os teólogos, a maioria dos teólogos, nos ajudam a entender dessa maneira jurídica a interpretação da Bíblia. Por exemplo, Calvino era um advogado, Agostinho era o juiz da cidade de Hipona, e Berkoff e tantos outros teólogos, eles também têm ali, estudos na área do direito, e eles olham ali, tanto Martinho Lutero, através da lente da justificação pela fé, da propiciação, de pagar o preço que a lei exige, para entendermos então a cultura, para entendermos até a questão da salvação e da soteriologia. Mas existem outros elementos culturais que estão espalhados pelo mundo. Por exemplo, lá no Oriente, da onde eu venho, existe o elemento da honra e da vergonha. A honra e a vergonha é algo que está presente tanto no Oriente, em algumas culturas mais tradicionais, na África, em tribos indígenas, em vários lugares. E nessas culturas, o que é importante realmente é se você tem honra, e se você faz algo errado, aquilo traz vergonha, desgraça, aquilo suja o bom nome que você tem. Então, aquela comunidade pode então expulsá-lo, porque você é alguém que traz vergonha e desonra para algum local. Então, os indígenas, por exemplo, que vivem dentro dessa realidade, eles não creem que exista leis absolutas, eles não creem em leis formadas por homens, mas por convenção, pela tradição. Existe aquilo que é considerado universal, aquilo que é aceito, aquilo que é honroso. Então, numa cultura bélica, você matar pessoas, você ser corajoso, você ir para a caça, para a subsistência da sua família, é algo honroso. Mas agora imagine um jovem indígena que, no seu rito de iniciação para ir lá caçar porco selvagem, ele está lá na frente, ou com uma espingarda, ou com uma flecha, e na hora que a manada, todos os índios, eles cercam a manada e conduzem ali um túnel para vir para ele, e ele precisa, na hora H, provar que ele é um homem e matar um animal ali. Ele, vendo aquela manada de porcos selvagens vindo em cima dele, se ele fica com medo e ele sai correndo, isso é um ato de desonra. Isso vai causar uma grande vergonha. Ele vai ser não só apenas uma piada para toda a tribo, mas aquilo vai trazer tristeza para o seu pai, tristeza para a sua família, vergonha para a sua esposa, e seria algo muito terrível. Os indígenas têm essa noção clara de honra e vergonha. Quando, por exemplo, acontece relações de incesto, quando eles bebem demais, quando eles fazem aquelas festas, eles acabam cometendo esse tipo de coisa. E para eles isso é algo só que os animais, que macacos fazem, e não é coisa de ser humano. Então, diante da vergonha de tudo isso, às vezes eles não conseguem suportar essa vergonha, e o motivo do porquê muitos jovens indígenas tiram a sua própria vida se suicidando é por causa dessa desonra e dessa vergonha que é causada. Em cidades menores, em cidades muito pequenas mesmo, com 1.000 habitantes, com 2.000 habitantes, essa ideia de honra e vergonha, ela funciona muito bem, porque todo mundo se conhece, sabe quem é tal pessoa, e algo que é fora da conduta aceitável vai sujar o bom nome, a honra daquela família, e isso pode trazer prejuízos para toda a comunidade, e é assim que funciona. Agora, um outro elemento, então, que entra também no mundo, aqui em Gênesis 3, porque quando eles pecaram,
agora entra também o elemento do medo. E esse aqui é bem interessante. Eles estavam nus, tá? Porque tive vergonha, né? Ele diz aqui, porque estava nu. E agora ele teve também medo, diz aqui o versículo 10. O medo, o pavor, é um elemento que é algo que está presente em muitas culturas animistas, tribais. E os tribais acreditam que esse mundo é habitado por espíritos malignos, que eles estão à espreita para atacar as pessoas mais desavisadas. E se, por exemplo, alguém vai pescar, ou alguém vai caçar, e ele está lá exposto a toda aquela situação, e de repente ele se afoga, ou ele se acidenta com arma, ou ele cai num barranco, ou um ataque do coração fulminante o mata ali, qual que vai ser a explicação que eles vão dar? Não é colesterol alto, não é algo fortuito, né? Um escorregão, um descuido, mas é um espírito maligno que o atacou, ou provavelmente também algum feiticeiro, né? Que recebeu uma encomenda, alguém invejoso que fez com que um feiticeiro jogasse ali um sopro, né? Os indígenas chamam esse feitiço de soprar. E quando eles sopram ali sobre ele, aquilo pode acontecer na vida dele. Então eles vivem apavorados. O que é isso? A vida, ela é cheia de incertezas. E essas incertezas deixam eles apavorados, fazendo com que eles precisem do quê? De poder. E esse poder, ele é recebido através de um benzimento. Esse benzimento acontece na forma de palavras mágicas, ou quando eles pegam uma folha e queimam aquela folha com fumaça, porque na medida que eles são benzidos, eles acreditam que eles ficam invisíveis aos espíritos malignos, e também eles ficam ali com o corpo fechado de todo tipo de feitiço que alguém pode lançar, né? Parece algo muito distante, não é mesmo, da nossa realidade, mas ela é uma realidade que melhor se explica nas grandes cidades. Nas grandes cidades, as pessoas agnósticas, as pessoas que vivem no pós-cristianismo, no secularismo, não acreditam num Deus universal que julga todas as coisas a partir de uma lei onde a pessoa é culpada ou inocente. Nas grandes cidades, todo mundo é individualista. Ele crê apenas no quê? Na sua liberdade, no seu desejo, no seu prazer. A comunidade não importa. Então, não tem vergonha e honra, né? Mas o que tem lá, então? Tem medo. Não de espíritos à espreita, mas o medo das incertezas da vida, como um acidente, como um câncer, como um assalto, como a falência. Então, diante dessas incertezas, perder emprego e tantas coisas infortuitas e imprevisíveis que a vida pode lançar, as pessoas vivem apavoradas. Tanto é que o grande mal no mundo moderno é o quê? É depressão, ansiedade, síndrome de pânico, todas elas relacionadas a um medo, a um pavor irracional. Por quê? Porque as pessoas estão à mercê de ataques, à mercê de acidentes, de doenças e coisas que podem afetar as suas vidas profundamente. Um assalto que tira a vida de alguém. Então, o que a pessoa precisa? Assim como o indígena tribal que precisa de poder, ele vai também buscar poder. E esse poder, né, é na forma de dinheiro. O dinheiro que compra o melhor plano de saúde, o dinheiro que compra o carro blindado, o dinheiro que compra a casa num condomínio fechado com seguranças, o dinheiro que compra estabilidade futura, o dinheiro, além de influência, além de rede de relacionamentos que vai garantir esse poder, né? E é por isso que nas grandes cidades se proliferam as igrejas neopentecostais que prometem esse poder. E o poder, na linguagem
evangeliquez das igrejas neopentecostais é a tal da bênção. A tal da bênção. Então a palavra bênção, ela é modificada dessa maneira, de maneira a utilizarem isso para atrair riquezas, para atrair saúde, para se revestirem de todos os infortúnios e coisas imprevisíveis dessa vida. Tudo isso entrou no mundo a partir do pecado original. A culpa, o medo, a vergonha. E tudo isso vai afetar profundamente as nossas vidas, o relacionamento mútuo. Porque quando você tem uma vida comunitária onde muita gente se conhece, a vergonha é um elemento que está ali. Muitas vezes, quando um escândalo moral acontece numa igreja onde todo mundo se conhece, além da culpa, você tem o elemento da vergonha, que atrapalha. Você tem o medo nessa vida. Então, tudo isso vai afetando a vida do ser humano e das culturas. As culturas estão presas dentro desse esquema. Existem culturas legalistas que usam a culpa e inocência para sufocar pessoas e colocar um jugo pesado demais, como os fariseus faziam na época de Jesus para com os pecadores que não tinham a mínima chance de se voltarem para Deus. As pessoas em tribos distantes vivem apavoradas e com medo de poderes, de feiticeiros, de espíritos malignos, esperando por um herói todo-poderoso para vir salvá-los. As pessoas que vivem com vergonha, como aquela mulher samaritana, que por causa da sua vergonha e para evitar contato com pessoas e ao meio-dia tirar água ali no poço, tudo isso são coisas que afetam a humanidade profundamente, né? E o pecado vai se infiltrando na cultura, nos relacionamentos e principalmente no relacionamento com Deus. Mas aqui no capítulo 4 de Gênesis, nós temos aqui algo inusitado, que é a primeira cena que a Bíblia apresenta dos filhos de Adão e Eva. A primeira cena não é deles procurando comida, porque se essa fosse a cena, a Bíblia estaria dizendo a coisa mais importante é você procurar comida, subsistência, um teto. Eles não estão se divertindo, nadando ali no mundo pós-queda. Ou seja, para muitos a vida se resume a isso, a adrenalina, a diversão, ao hedonismo, a prazer, a viagens, a férias e tudo isso. E não é essa cena. Ele mostra os dois aqui num momento de adoração. Eles estão lutando para adorar a Deus, só que num mundo onde o pecado afetou isso. O pecado afeta a nossa adoração. O pecado faz com que nós estejamos aqui na presença de Deus e a nossa mente e o nosso coração às vezes esteja longe, com preocupações, ansiedades e tantas outras coisas que devemos fazer na segunda-feira, contas a pagar e tantos outros projetos. Tudo isso vai atrapalhando, e aqui nós vemos os dois irmãos aqui lutando para adorar a Deus, e no final das contas, Caim, por ciúme, acaba matando o seu irmão. No diálogo com Deus, nós vamos perceber Caim, alguém apavorado, alguém com muito, muito medo, diz aqui. No versículo 13 ele diz, no capítulo 4, então disse Caim ao Senhor, tamanho é meu castigo, não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças na face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. Olha só, Caim, ele está apavorado diante dessa perspectiva. Então Deus promete que ele não seria morto. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar
a Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte. Quem quer que o encontrasse, diz aqui. Não sabemos que marca é essa, mas assim como aquela marca do sangue for colocada no umbral da porta dos judeus, do povo de Deus no Egito, para que o vingador não entrasse naquela casa, algum tipo de sinal visível estava presente em Caim, e ninguém, nem um homem, nem um anjo, ninguém poderia tocar em Caim. Olha só, mesmo o primeiro assassino, mesmo alguém que falhou dessa maneira tão trágica, ele vai receber graça de Deus, ele vai ser preservado. E qual que foi a resposta de Deus? A resposta, de Caim? A resposta vai ser de revolta. Você vai ver na Bíblia uma linhagem e geração de adoradores, porém Caim, ele vai falhar nisso. Os seus descendentes não se tornam pessoas piedosas, pessoas que buscam a Deus, mas se tornam pessoas que são marcadas pela violência e por outras características que o pecado vai trazer. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo é cheio de pecado, a sua engenhosidade, o seu empreendedorismo, tudo é usado sim para o mal, exceto quando a graça de Deus, pela sua misericórdia, faz com que pecadores produzam coisas boas. Mas a primeira cidade, então, vai ser construída em Gênesis 4, e essa primeira cidade vai se chamar Enoque. A primeira cidade vai se chamar Enoque, e a característica dessa cidade está aqui, nesse texto aqui. Ele diz, no versículo 19, Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra Zilá. Olha só, a poligamia é introduzida no mundo a partir desse pecado também. O casamento, ele foi criado por Deus para representar a Trindade. Um homem e uma mulher formando uma só carne. Quantos solteiros tem aqui? Eu queria falar algo para os solteiros. Vocês solteiros são menos crentes, do que nós casados. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós casados entendemos o que é 2 pessoas tão diferentes se juntarem e se tornarem uma só carne. Nós entendemos melhor a Trindade do que vocês solteiros. Mas há esperança, irmãos? Há esperança para vocês. Ore, pelo seu cônjuge, e Deus vai fazer com que a sua fé também seja reestabelecida. Só que algo que é tão sagrado que é o casamento, que é para nos conduzir também ao relacionamento perfeito com Deus, é distorcido aqui com a poligamia. Mas e Davi, e Salomão, e tantos outros patriarcas que tiveram muitas esposas? Em todas as ocasiões, sem exceção, a poligamia sempre traz prejuízo, tristeza, divisão, ciúmes, e no caso de Salomão, foi o motivo da idolatria entrar e o reino se dividir. Então, a Bíblia coloca esse aspecto aqui, e os descendentes de Caim, eles começam a afetar aí essa área do casamento. Olha só agora, ele diz, matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha só que homem violento, ele tira a vida de outra pessoa, a vida que é sagrada. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso toda a vida é sagrada. Nós devemos nos entristecer e chorar quando assassinatos acontecem, quando pessoas morrem de frio, porque a vida sim é sagrada. Mas olha só a banalização. Você tem um jovem que machucou esse homem violento e a sua vida foi ceifada, uma vida jovem, cheio de potencial e sonhos.
O pecado vai desfigurando o ser humano dessa maneira. E nós vemos aqui Jubal, que foi pai de todos os que tocam flauta e harpa, e também Zilá deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A inteligência, a técnica deles é usada para quê? Para armas, para matança e para violência. Épocas de guerra são épocas onde a ciência mais avança, né? Infelizmente. E aqui nós vemos aqui o primeiro ato de engenho sendo usado aqui para criar instrumentos de morte. E aqui também nasce o samba, o samba de péssima qualidade, tá? O pancadão, o funk de péssima qualidade. E olha aí, ó, o pai de todos os que tocam harpa e flauta, com certeza essas músicas não eram para louvar a Deus, mas para dissolução, para imoralidade, para sensualidade. E olha só, essa é a cidade que Caim vai construir depois de receber graça, de receber perdão, de receber proteção. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa que mesmo essa humanidade caída, revoltada, que faz todas essas coisas nesse mundo mau, guerras, matanças e contínua revolta contra Deus, mesmo assim, Deus, na sua imensa paciência e misericórdia, continua protegendo, continua perdoando e dando graça sobre a humanidade. Dessa construção aqui da cidade, você vai perceber duas tendências aqui. Você vai ver uma tendência que é antidoxológica. Eles se recusam a adorar a Deus. Porque quando ele coloca o nome de Enoque nessa cidade, ele está querendo a sua fama, a sua glória. Assim como os construtores de Babel, ele quer o seu nome sendo exaltado, sendo famoso e célebre. O nome do seu filho Enoque é o seu legado que é mais importante. Caim, alguém que foi recebido, agraciado, perdoado e protegido, que deveria glorificar a Deus. Talvez a primeira atitude dele coerente seria, ao construir e inaugurar essa cidade, chamá-la de o Senhor é protetor, o Senhor é o meu refúgio. Mas o que ele faz? Ele se recusa a reconhecer a bondade de Deus. Ele se recusa a fazer isso. E ele também vai na direção antimissionária. A Bíblia, em Gênesis 1 e 2, fala para ele encher a terra. A humanidade deveria encher a terra, se espalhar. E no capítulo 2, ele disse para deixar casa de pai e mãe. É uma tendência missionária, mas na construção da cidade de Enoque, ele está se recusando a fazer isso. Ele está se revoltando com uma ordem de Deus de encher toda a terra. Não, ele quer ficar junto, ele quer ficar para dentro. E não é assim? Quando você tem uma lagoa e a água fica ali parada, ela não movimenta, aquela água vai apodrecer. Ela precisa de movimento, ela precisa de corrente ali para renovação. E a mesma coisa acontece muitas vezes com igrejas que vivem para si mesmas, para dentro. Toda a programação, todo investimento é para dentro, é só para os seus, e mais parece um clube. Você vai tendo encontro de casais, programações, acampamentos, e você não está preocupado com salvar quem está lá fora, com o perdido, e impactar esse mundo mal. E o que vai acontecendo com essas igrejas? Elas vão apodrecendo, 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 como uma água que está parada. E a cidade aqui é mais ou menos isso. Em vez deles se espalharem para diluir a maldade, né? Alguém já vai lembrar da ilustração nada agradável que eu dei ontem, né? Mas eles resolvem ficar, e o pecado vai se concentrando naquele lugar. Um lugar de matança por motivo fútil, de poligamia, de sensualidade, um lugar de guerra e de
violência. Tudo isso o pecado vai produzindo. Mas a Bíblia deixa bem claro que apesar da morte de Abel, parece que está tudo perdido, que não há mais esperança, e que esse é o cenário terrível, não é mesmo? Mas no último versículo, nos últimos 2 versículos do capítulo 4, olha só esse tom de esperança. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o quê? O nome do Senhor. A humanidade estava longe e afastada de Deus, agora em Sete, em Enos, novamente eles vão passar a adorar, a cultuar, a buscar o relacionamento com esse Deus, invocando o seu nome. No capítulo 5, nós vemos aqui uma linhagem de descendentes que vêm de Adão, e a característica deles é expressa por essa palavra: andou com Deus. Andou com Deus. Andar com Deus, ele tem um duplo significado. Em primeiro lugar, tem a ver com esse aspecto doxológico, o aspecto da adoração, o aspecto da glória de Deus. Andar com Deus implica relacionamento, porque nessa caminhada, nesse andar com Deus, você está junto dele, intimidade com ele. Uma maneira de você traduzir a palavra bem-aventurado que aparece lá em Mateus, no Sermão do Monte que Jesus contou. Bem-aventurado é aquele que anda com Deus. Uma maneira de traduzir bem-aventurado é esse: aquele que anda com Deus. Então, essa nova geração que nascia agora é uma geração piedosa, crente, que busca andar com Deus. Mas você também vai perceber um segundo aspecto, que é o aspecto missionário. Andar significa ir, sair, ir buscar o perdido. E nesse andar de Enoque, ele está indo para buscar esses seres humanos maus, assassinos e pecadores. Quem vai mostrar isso é o Novo Testamento. No livro de Judas, nós vemos esse texto que diz o seguinte: a respeito deles, que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele, diz aqui. Então, esse aqui é um livro chamado Enoque. Ele é um livro apócrifo, não é considerado palavra de Deus, mas o irmão de Jesus Cristo, Judas, vai, na verdade meio-irmão, né, vai citar esse trecho desse livro apócrifo, e esse trecho está no Novo Testamento, tornando isso agora palavra de Deus. Ela se torna, esse trecho da palavra, algo inspirado. Nós não podemos fazer isso, mas os apóstolos podiam pegar até mesmo fontes como essas e dizer: não, isso daqui é palavra de Deus. É isso aqui que Enoque, pregou naquele tempo para os seus. Arrependimento. Ele andou com Deus em relacionamento íntimo, e ele andou por aí pregando a palavra de Deus. Vejam só, não dá para separar piedade, não dá para separar uma vida de sermos crentes sem a missão. Porque o pecado, ele jaz sempre à porta, ele afeta todas as áreas da nossa vida, ele está ali. E se nós não fizermos missões, o pecado vai nos dominar. A nossa tendência vai ser sempre o quê? Ficar para dentro.
Porque é assim mesmo, não é? Não é melhor fazer churrasco com amigos da igreja do que com pessoas da empresa que não são crentes? Não é melhor jogar futebol com pessoas da igreja do que com uma liga de pessoas que não são crentes? Não é melhor ir no cabeleireiro com amigas crentes do que você ir no cabeleireiro que só tem aquelas mulheres fofoqueiras do mundo, com seus valores fúteis e assim por diante? Então, é natural que a gente se agrade da companhia dos crentes, uns dos outros, mas essa tendência natural, ela é antimissionária. E sempre que nós nos voltamos para dentro, sempre que nós deixamos de cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou, que é essa vida piedosa, que é essa vida missionária, nós seremos sim afetados pelo pecado. Mas na medida que caminhamos com Deus, na medida que nós caminhamos na sua direção, somos sim transformados, nos tornamos mais piedosos, mais próximos de Deus, a ponto de Enoque ser levado por Deus. Na medida que ele pregava, na medida que ele fazia missões, Deus falou: não, você vem comigo. Deus o levou, ele cumpriu a sua missão. A Bíblia fala que na sua geração, Davi serviu aquela geração. Moisés serviu a sua geração. E nós também temos, irmãos, esse serviço, essa missão a cumprir. E na medida que nós o fazemos, a nossa vida espiritual vai se fortalecendo. Nós somos libertos da escravidão do pecado. O pecado é como correntes e amarras, ele nos escraviza. Mas na medida que nós caminhamos na direção da fidelidade a Deus, medo, vergonha, culpa, tudo isso fica para trás. E nós podemos seguir em frente, nós podemos caminhar em intimidade com esse nosso Deus maravilhoso e bondoso aqui. Nós vamos entrar também, para terminarmos, passamos aqui uma longa sessão, nós vamos entrar também no dilúvio em Gênesis 6. Em Gênesis 6, nós vemos a corrupção tomando conta, o pecado se espalhando cada vez mais e mais e mais. E chegou um momento onde apenas uma única família continuava crente, piedosa, adorando a Deus. E essa família é a família de Noé. Caso a família de Noé morresse, não haveria mais crentes na terra. Por quê? Porque diz aqui que os filhos dos homens, vendo que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, dentre todas as que mais lhe agradaram, diz aqui. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá sempre no homem, pois este é carnal, diz aqui. A partir de então, dessa mistura que foi acontecendo, em vez de acontecer o famoso casamento missionário, a tendência é as pessoas se afastarem de Deus. As pessoas vão se afastando de Deus, e chegou um momento onde os crentes, aquela geração toda que vinha de Sete, de Enoque, ficou também contaminada. Olha o perigo, irmãos. Quando a humanidade deixou de fazer missões, aqui, os crentes, eles foram dominados pelo pecado completamente, e só restou o quê? Uma única família. Esse foi o motivo do dilúvio acontecer. O propósito do ser humano ser criado foi para adorar a Deus, para glorificá-lo, e o ser humano agora perdia esse propósito. A sua existência se resumia ao quê? Jesus, ele fala de maneira muito direta. Sabe por que aconteceu o dilúvio? Porque eles comiam, bebiam e se davam em casamento. Comiam, bebiam e se davam em casamento. Mas o que tem de errado em comer, beber e se dar em casamento? Quando você resume a sua existência a comer, a beber e a se casar,
você perdeu o propósito para qual você foi criado. Não sei se vocês notaram que de uns anos para cá, com os canais, né, de TV a cabo, Netflix e tudo mais, houve aí uma explosão nos programas gourmets. Masterchef, Iron Chef, Isso Chef, todo tipo de coisas de culinária, né? E vai se multiplicando. Tudo é gourmet agora. O pastel é gourmet, né? Tudo é gourmet. Mas essa tendência é uma tendência hedonística, é uma tendência que é quase um culto. Você vai num restaurante famoso e fica lá 30 minutos, às vezes quase 1 hora na fila. E aí aquele lugar que é disputado está lá, aí você vai, paga um preço caríssimo e vai ter toda uma entrada, são horas e horas, né? Para você sair da sua casa, o tempo de espera, entrada, prato principal, sobremesa, é um ritual todo, isso é uma adoração. Essa existência se resume a comer. A existência nossa se resume a se casar, aos relacionamentos. Essa é a tragédia, quando o homem perde o seu propósito. Não havia outra solução. Com muito pesar, Deus vai julgar a terra, mandando o dilúvio. O dilúvio, ele vai destruir tudo, exceto essa família. E aqui nós vemos como isso é possível. Vou dar uma ilustração aqui. Imagina que na sua família, a sua avó, a matriarca, sua bisavó, tinha uma batedeira. Aquelas, né, da década de 50. E aquela batedeira fez bolo, pão para toda a família, filho, neto, bisneto, e serviu a família maravilhosamente, até que a batedeira quebrou e ninguém acha mais peça, né? Não tem o que fazer. Quem é que vai pegar essa batedeira e vai colocar assim num pedestal na sala de casa, vai colocar uma plaquinha assim, né? Em memória à batedeira. Alguém vai fazer isso? Não. A função da batedeira é fazer massas e bolos, e se ela parou de funcionar e não acha mais peça, ela é descartada. O ser humano que abandona a sua existência para a qual foi criada, quer conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus gera nele adoração, culto, reverência, entrega, prazer. E essa adoração genuína vai também conduzir o quê? Isso aqui está bom demais. Outras pessoas precisam saber disso. Quando você lê um bom livro, uau, esse livro é fantástico, você não indica para outra pessoa. Quando você assiste um bom filme, quando você tem uma boa receita, você não compartilha com alguém, porque vale a pena. E da mesma maneira, a experiência com Deus faz com que nós nos apeguemos a missões, sim. Se uma igreja que diz que adora a Deus, mas ela não faz missões, com certeza essa adoração é pela metade, essa adoração é falha. Missões nos aproxima de Deus, missões nos afasta do pecado, missões é isso para a humanidade, para essa humanidade desesperada, caída. Olha só, no mundo antigo você tinha vários relatos sobre o dilúvio também, né? O mais antigo, né, que na arqueologia existe, é um chamado Atrahasis, e o mais famoso é o Gilgamesh, né, a epopeia. E no Gilgamesh, o personagem que se chama Upnatishtim, esse é o paralelo aí de Moisés na Mesopotâmia, ele recebe esse aviso: olha, constrói uma arca porque os deuses vão soltar lá o dilúvio. O dilúvio é um monstro, é um caos incontrolável. E quando isso é feito, ele sobrevive
quando ele sai da arca, ele erige um altar e faz oferendas para os deuses. E os deuses ficaram todo aquele tempo sem comer, e eles estavam famintos. E os deuses, eles vão pular em cima daquela comida, né, famintos. E os próprios deuses na história ali ficam apavorados do tamanho incontrolável da força que é o dilúvio, e eles falam assim: nunca mais a gente vai mexer com isso, porque isso é terrível, né? Totalmente diferente da Bíblia. Na Bíblia, Deus tem um controle de tudo, Deus tem um propósito para todas as coisas, e isso tudo vai acontecer para que nós sejamos conduzidos em mais intimidade com Ele, e na medida que nós nos desafiamos a pregar o Evangelho, e enviar missionários, e fazer a sua missão, nós afastamos o pecado do nosso meio. Afastamos o pecado da cultura. Há uma transformação profunda que acontece quando missões, o Evangelho é pregado em culturas ocultas, do misticismo, dominadas por medo, por vergonha, por suicídio. Há essa liberdade. Quando a mulher samaritana ouve que aquela pessoa diante dela era Jesus, o Messias tão esperado, toda aquela vergonha e o estigma social desaparece. Ela sai correndo para divulgar para os homens da cidade que ela tinha encontrado o Messias. Uma libertação completa, uma transformação completa. E é isso que missões têm o poder de fazer. Ela vai cada vez mais afastando o pecado do nosso meio. Há pecado na igreja, mas quando nós adoramos propriamente, e quando essa adoração genuína nos leva para a ação missionária, o pecado vai sendo afastado e nós vamos nos aproximando mais de Deus. A arca, ele é não um barco. A arca não é um barco qualquer. Ele não tem, na descrição aqui da palavra de Deus, uma popa, uma proa, como um leme para controlar, remos, não tem nada disso. É basicamente uma caixa que flutua e tem 3 divisões, e a lateral ali tem uma portinha, né? Na verdade, a arca é o templo. A arca é um templo. Quando você vê no tabernáculo, ela tinha 3 divisões: o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Sempre a entrada do tabernáculo e do templo é na direção ao oriente, a leste. E a entrada da arca também está do lado ali. O que fazia o tabernáculo? O que fazia o templo de Salomão, que era toda feita de madeira? Era uma casa inteira feita de madeira. Um lugar especial, porque a presença de Deus estava ali. E na arca você vê essa presença de Deus. Um outro elemento que nos lembra desse paralelo: apenas os animais puros é que Noé deveria separar 7 pares de animais puros. E para que serve um animal puro? E qual que é a diferença do animal impuro? É que o animal puro, ele serve para ser oferecido a Deus em sacrifício, adoração. Então, em tudo isso, Deus está preservando a adoração, o culto. Deus está preservando essa intimidade do ser humano com Ele, afastando do pecado, salvando-o do pecado, porque foi o pecado que causou aquela morte e destruição toda. E da mesma maneira, nós, quando somos fiéis em missões, nós nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus. Que Deus nos abençoe e continuemos sempre firmes. Como é bom, conversando com alguns de vocês, ver uma igreja tão engajada com missões, seja aqui localmente, com várias frentes na escola, no trabalho social, ali com o projeto
na penitenciária e tantas outras coisas, jovens e pessoas que saíram daqui, jovens se preparando para ir para missões. Como é maravilhoso ver uma igreja assim. E que a base de vocês continuarem sendo fiéis seja essa: intimidade com Deus, o andar com Deus, porque isso vai fazer com que nós continuemos sendo sempre fiéis. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nesta noite, ó Deus, nos conduz para mais intimidade contigo, para proximidade com o Senhor. E por consequência, ó Deus, nos afastando da idolatria, do pecado, da vergonha, do medo, da culpa e de tudo aquilo que, ó Deus, tenta nos afundar, tenta controlar as nossas vidas, tenta, ó Deus, no poder de Satanás, nos destruir e nos matar. Ó Deus, mas o Senhor nos dá graça a todo momento. O Senhor nos protege de todo mal. É o Senhor que, com o seu grande poder, nos traz para a Tua família e nos faz assentar em lugares de honra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque é assim que o Senhor continua conduzindo a Tua história. Que a Tua graça, ó Deus, continue sustentando a igreja livre aqui. Que o Senhor, ó Pai, use esta igreja e cada família, cada pessoa, para que, ó Deus, possam continuar firmes e servindo ao Senhor em missões, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Convido você para amanhã de manhã, para a gente continuar observando e aprendendo como é importante fazer missões. Por que a gente não pode parar de fazer missões? Por que missões faz parte do plano de Deus e como o mundo e a nossa cidade precisa ser alcançada cada vez mais. Que o Senhor nos encoraje, levante homens e mulheres desejosos de andar com o Senhor, uma igreja que anda com o Senhor. Tá bom? Nós vamos ter a cantina ali.